Senhor presidente, nobres pares, minha saudação. Nós vamos continuar nesse assunto da questão da reposição da inflação, até porque sempre foi uma postura, uma conduta do Partido dos Trabalhadores fazer todos os debates necessários e principalmente aqueles debates em que a nossa população enxerga uma importância, uma relevância e essa questão da reposição da inflação, diferentemente de outros anos, ele ganhou, e isso temos aqui que reconhecer da tribuna, uma repercussão forte na população. Mas me permito, senhor presidente, rapidamente, até para a gente tentar contribuir com esse debate, fazer um histórico dessa questão da reposição da inflação. Nós tivemos, no ano de 2012, fortes debates sobre a fixação do subsídio para a próxima legislatura, porque o vereador não legisla sobre seu atual salário, ele legisla sobre a próxima legislatura. E, na ocasião, havia uma corrente praticamente majoritária aqui nessa casa, que defendia o cumprimento do artigo 29, inciso 6º, a linha E, da Lei Maior do Brasil, que é a Constituição Federal, que lá prevê que se pode levar o salário de um vereador para 60% do deputado estadual. Na época, era R$12 mil. No bojo desse debate, também, na época, surgiu a proposta de um 13º. E a nossa bancada, assim como tem uma história de luta nessa Câmara contra os privilégios, foi assim com o vereador Pepe Vargas, que devolveu os 99%, foi assim com a vereadora Ana Corso e a vereadora Silvana Piroli, que devolveram as sessões extraordinárias, foi assim com as vereadoras Ana Corso e Silvana Piroli, que acabaram com o recesso de julho. Nós temos uma luta no mesmo sentido que a população se coloca, contra os privilégios, pela austeridade, essa é a história do PT. Porém, em 2012, nós entendemos em manter, e foi a nossa luta, e depois isso ganhou corpo e foi aprovado, a fixação do subsídio no mesmo patamar que era, 8.500, prevendo lá no artigo 3º a reposição da inflação anualmente. Bom, foi assim em 2013, 2014, 2015. Inclusive, senhor presidente, nesses anos não houve debate. Nós fomos fazer uma pesquisa e não houveram debates. Por quê? Porque é uma política consolidada a reposição da inflação. Os servidores percebem, os CCs da Câmara, o Executivo. Então, nós, na quinta-feira, nós já tínhamos um acúmulo da nossa bancada de votar a favor da reposição da inflação. E aí as pessoas dizem, mas a bancada do PT, nessa legislatura, fez fortes críticas ao prefeito Alceu em relação à crise. Obviamente. Até porque nós estamos falando de um executivo onde o chefe do cofre emitiu o sinal vermelho, disse que havia uma crise nas finanças e nós passamos a cobrar algumas medidas de combate à crise totalmente corretas dentro do debate. Agora, há um princípio muito mais forte, que é o da representação popular e da sintonia popular. Então, se por um lado a nossa bancada tem um acúmulo de que a reposição da inflação é algo republicano e algo que, inclusive, coíbe abusos, como poderia ter ocorrido em 2012, ou como já ocorreu na história, nós votamos favorável. Porém, esse princípio da representação popular e ouvindo os nossos eleitores, ouvindo a população, fazendo esse debate olho no olho, nós ontem, numa reunião da bancada, este vereador, a vereadora Denise e a vereadora Ana Corso, optamos por duas medidas. A primeira delas, e eu elogio o vereador Guerra e o vereador Renato Nunes, é de devolver essa reposição para os cofres públicos. E devolver para os cofres públicos é o que tem que ser feito, porque, do contrário, doar para a entidade se o beneficiar do valor. Porque essa entidade vai dever favor para o vereador, que logo ali na frente vai ser candidato. Então, o debate correto é devolver para o cofre público. Porque o poder público é impessoal, e dessa forma vamos agir. Vamos lá depositar no caixa único. E a segunda questão, e eu acho que nós podemos avançar nesse debate de forma coletiva, sem aqui tentar usar os colegas como escadinha, daqui a pouco para aparecer, ou num afã que vai aparecer na Globo News, lá no Washington Post, vai ter uma grande repercussão, mas de uma forma serena, tranquila, debater com os colegas a possibilidade de revogação. Nesse momento, acho que a mesa diretora pode não promulgar essa reposição da inflação, justamente por esse princípio que eu coloquei, que é o mais forte. O alicerce do prédio da democracia é o voto popular,
que nos dá o condão de estar aqui e falar a mesma língua. E nós reconhecemos humildemente que, na nossa votação, nós não agimos em sintonia com o povo. Então, entendendo, fazendo essa reflexão, acho que nesse momento nós podemos aqui fazer um movimento para não promulgar essa reposição da inflação. E ser promulgado, aí sim, de uma forma isolada, fazer um movimento, que a nossa bancada já se dispõe a protocolar um projeto de lei ordinária para revogar este aumento. E esse é um debate tranquilo. Nós não temos problema nenhum em vir aqui nessa tribuna e deixar registrado nos anais da história que a nossa bancada, como seres humanos que acertam sim, porque temos um delegado nessa casa, mas que erram também. Não erramos do ponto de vista conceitual da reposição da inflação. Erramos, talvez, em fazer uma análise do momento econômico e, principalmente, fazer um debate franco com a nossa população. Mas, da mesma forma, esse debate franco, que vai ocorrer ali na frente, na ocasião da fixação dos subsídios para a próxima legislatura, nós não podemos fazer de forma isolada, só pensando na eleição. Nós temos que informar a nossa população que os secretários municipais ganham 15 mil reais. Nós temos que falar que um CC8, que inclusive tem 13º, eu acho que é justo que tenha, tem praticamente a mesma remuneração que um vereador. Então, dentro desses parâmetros, quanto deve ganhar um vereador? A nossa bancada, imagino que os demais, graças a Deus, todos temos profissão. Eu, a vereadora Denise, a vereadora Ana, não nascemos no parlamento, não nascemos na política. Então, tranquilamente, pode ser até um subsídio zero, uma sessão à noite, às 20 horas. Mas é esse o tamanho que nós queremos para um poder fiscalizador, que tem que fiscalizar um poder executivo com R$1,5 bilhão de reais, numa cidade do tamanho que nem Caxias, que tem que estar diariamente se conectando com a nossa população? Esse debate tem que ser feito. Então, nós não podemos fazer esse debate dos subsídios um bingo. É 9, é 8, é 7, eu acho que é 5, ele tem que ter parâmetros. Quanto ganha um vereador de Bento Gonçalves com uma sessão por semana numa cidade menor? Exatamente igual a um de Caxias. Então, quero dizer que existem várias propostas. Fixar no patamar de um professor, subsídio zero, e a nossa bancada está extremamente aberta a esse debate. Só que acho que, aprendendo com a votação de quinta-feira, nós temos que fazer uma concertação com o povo. Tem que dialogar, fazer um debate franco e fazer com que esse debate do subsídio não possa empobrecer a política. Porque a verdade é que, se por um lado esse debate tem que ser feito, por outro tem sangria do dinheiro público, com dinheiro mal gasto. E nós já fizemos várias denúncias aqui dessa tribuna. E nesse momento se cria uma cortina de fumaça e a sangria do Executivo não vem a debate. A devolução do Fundo Municipal de Recursos Hídricos, as vagas em creche. Então, nós temos que avançar nessa pauta. Então, por isso, senhor presidente, entendo que essa questão da reposição e esse debate dessa votação, nesse momento, contamina a pauta. Então, nós temos que ter uma saída para isso. Eu acho que a saída é a revogação do aumento e a nossa bancada já se comprometeu publicamente a devolver os valores aos cofres públicos. E acho até que os demais vereadores que votaram contra deveriam vir nesta posição. Por quê? Porque, senão, a gente não consegue fazer um debate efetivamente democrático com a nossa população, porque as posições elas ficam confusas. A nossa posição não é confusa porque nós dissemos aqui e reafirmamos. Na quinta-feira, quando votamos, a nossa bancada já tinha um acúmulo e nós, naquele momento, entendíamos que o voto era sim. Só que temos a humildade, como eu falei, de rever as nossas posições e, como eu falei, entender que o alicerce do prédio chamado democracia é o voto popular. E, em razão desse voto popular, nós temos essa iniciativa. Não é num afã de ganhar holofotes, ganhar elogios, ou, como eu falei, vai que sai até uma reportagem na BBC de Londres, que lá em Caxias estão propondo reduzir 40% dos salários. Só que eu acho que quem propõe reduzir 40% de salário já pode começar agora a devolver o valor. Porque a conta do município é como a conta de todos nós. Ela entra o valor, ela não nega o valor que entre. Então, o vereador que acha, ele calcula 40%, deve dar lá 3.600, 4.000, vai lá todo mês, deposita esse valor e ganha autoridade política para fazer o debate. Porque, do contrário, isso é demagogia. E o debate que nós precisamos fazer com a nossa população é o debate sincero dos subsídios do vereador, dos secretários e do prefeito para a próxima legislatura. Obrigado, senhor presidente.